estudando, falando um pouco sobre os 5 ensinamentos de Jesus sobre a oração. O texto base que nós vamos ler é a oração do Pai Nosso, que está dentro dessa mensagem. O texto lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, em alguns momentos nós vamos fazer a leitura desses trechos, para que você possa entender, para que você possa compreender esses ensinos sobre o que Jesus fala sobre a oração. A oração, ela é fundamental para a nossa intimidade e relacionamento com Deus. Ou seja, sem oração não vamos ter intimidade, sem oração não vamos manter um relacionamento com Deus. Sem oração não dá para viver essa intimidade com Deus. Mas é certo que muitas vezes não é tão difícil a gente ouvir alguém dizer que tem vergonha de orar, ainda que seja orar em público, ou que às vezes até não sabe orar. Talvez você, alguns de vocês já tenham passado por isso. Felizmente, olha só, felizmente nós encontramos na Bíblia passagens que o nosso Mestre Jesus nos instrui como orar. E nesse momento eu queria apresentar o primeiro ensino para que você possa entender, para que você possa, assim como eu, compreender. O primeiro ensino: separe um local, separe um tempo para orar. O primeiro ensino de Jesus sobre a oração é que você, que eu, separe um lugar, separe um tempo para orar. Veja só que lindo, quando Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao 6, ele diz: "E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para ser visto pelos homens, em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente." Palavra da salvação. Esse é o nosso Mestre Jesus nos ensinando, nos falando sobre a importância de poder orar, de poder entender que na presença dele nós temos o livre acesso. E nós devemos entender que o tempo de intimidade com Deus, com nosso Pai Celestial, é muito importante. E mais do que isso, buscar em secreto, buscar ouvir a voz de Deus nessa intimidade. Eu, Deus, eu com Ele, Ele comigo. E além disso, separar um local especial para orarmos e para estar na sua presença. Para não aparecer, ou talvez como muitos que gostem, em praça pública, como era de costume lá dos fariseus fazerem isso. E Jesus nos traz um ensino muito importante, porque nós não devemos fazer isso para aumentar ou de repente para despertar em nós o nosso ego. É como se algumas pessoas precisassem alimentar o seu ego. Jesus não quer isso. Quando entramos no nosso quarto, em secreto, nesse ambiente que separamos para orar, podemos nos encontrar com Deus e nos concentrar naquilo que o Senhor tem tanto para nos falar, e a propósito, através da oração, tem muito para nos dizer. E aí passa a ser uma conversa e não um monólogo. Nós buscamos nesse encontro com Deus, tão especialmente nesse sentimento de estar na sua presença, com desejo de orar, saber que Deus está nos falando, que Deus está nos ensinando, que Deus está prontamente trazendo para o nosso coração o sentimento de que nós podemos conversar em secreto, falar da nossa vida e buscar nessa intimidade força, fortaleza. O segundo ensino de Jesus, a propósito, o segundo ensino de Jesus sobre a oração é que não é muito pelo falar, não é muito por aquilo que nós temos para dizer, para repetir em palavras, como está escrito em Mateus 6, versos 7 e 8, "E orando não useis
de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe perdides. Então não é pelo muito falar, evite vãs repetições, aquelas palavras automáticas. Eu gosto muito de um pensamento de João Calvino, que ele diz que uma oração sem reverência é um ato de desobediência. Quando nós oramos sem nos concentrar nas palavras, sem dizer a Deus o que de fato sentimos, nós estamos cometendo um pecado porque estamos sendo irreverentes. Nós precisamos sentir com o coração as palavras que precisamos dizer, conclamar, falar para Deus. Você, eu, todos nós precisamos entender que não é pelo muito falar, pelas vãs repetições, como algumas denominações, algumas igrejas cristãs, em que se fazem muitas rezas, repetem muitas palavras, e no repetir dessas palavras é como se Deus estivesse ouvindo. Deus ouve um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração que está disposto a conversar nessa intimidade com Ele, de se abrir. O Senhor te conhece, o Senhor me conhece. Deus sabe de todas as necessidades, e como está escrito nesse texto, não é por muito falar que seremos ouvidos. Lógico que devemos apresentar a Deus nossas aflições, precisamos aprender que a Deus devemos falar sobre as nossas angústias, devemos colocar todos os nossos pedidos, não é pela força dessas palavras, não é pela força das vãs repetições de dizer a Deus o tempo todo que precisamos, mas devemos fazer de forma consciente, que Deus sabe o que é melhor para nós, que Deus tem o melhor para a nossa vida, e que no momento certo, como a última palavra é dele, certamente ele fará conforme o desejo do nosso coração. Portanto, irmãos e irmãs, ao cair em muitas e vãs repetições, a oração também ela se torna automática. Aquela pessoa já não tem mais concentração no que diz, no que fala. A pessoa está deliberadamente soltando automaticamente aquilo que meramente está reproduzindo o tempo todo. Quando for orar, conversa com Deus, rasga o teu coração, abre a tua alma, diz o que você precisa, não faz aquela oração automática, programada, para dizer a Deus, para falar a Deus, tudo que já está automaticamente alinhado, para que seja por vãs e repetições e por forçar de palavras, ao contrário disso. Deus se alegra de um coração que se rasga, que se abre, que se coloca diante dele, para que ele possa também falar conosco. Deus é um ser que fala, ele se comunica, ele diz ao nosso coração, ele nos dá paz, ele nos traz tranquilidade. E toda a conversa com Deus não é um monólogo, como muitas pessoas acham. Falam e pronto, Deus não ouve, Deus não fala, Deus não responde. Pelo contrário, Deus fala sim, Deus responde sim, Deus diz o que Ele quer. E muitas vezes nós aqui bloqueamos a sua vontade em nossa vida porque não nos colocamos à disposição de ouvi-lo, para entender que Deus ele está nos falando, para entender que Deus gostaria também de dizer para nós o que precisamos ouvir por meio da sua palavra, por meio da mensagem, por meio de tudo aquilo que Deus tem colocado diante dos nossos olhos, respondendo às nossas orações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor em todas elas estará com ele para abençoar, para socorrer e para fazer nova todas as coisas. Queridos irmãos e irmãs, o terceiro ensinamento de Jesus sobre a oração está registrado no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 11. E o texto diz: não murmurem, apenas orem. Olha que grandeza nas palavras do nosso Jesus. Disse Jesus ao tomar os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos quais estavam assentados igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Era muita gente para alimentar. Era muita gente que estava com fome.
havia um desespero daquela multidão, e os seus discípulos talvez temerosos. Havia poucos pães, poucos peixes, mas Jesus não estava preocupado com aquilo. Jesus também não murmurou, ao contrário disso. O texto diz que ele orou, ele deu graças a Deus, ele pegou aqueles pães, singelos peixes, e agradeceu, porque ele confiava no seu Pai Celestial, ele sabia quem era Deus, ele sabia quem era o Senhor, aquele que estava no controle de tudo, e não era aquela grande multidão faminta que ia roubar dele a confiança, a certeza de que Deus é Deus e que Deus ia agir, de que Deus ia fazer, de que Deus de fato ia cumprir a sua vontade naquele momento e ia alimentar aquela multidão. Nessa passagem, Jesus pregava para uma grande multidão. Assim como certo texto, se nós lermos o contexto, vai dizer que passado certo tempo o povo começou a sentir fome, e no entanto não havia quase nada para alimentar aquela grande multidão. Apenas uns pãezinhos, alguns peixes, e ali estava. Mas mesmo diante daquela situação não tão confortável, não tão favorável, Jesus levanta os seus olhos para os céus, ora e agradece. O texto diz que ele deu graças, ele orou, ele agradeceu exatamente pelos peixinhos, pelos pãezinhos que tinham, porque a multiplicação, o milagre vem de Deus. É Deus quem opera tanto o seu querer quanto o seu realizar. Jesus teve fé, você precisa ter fé, nós precisamos acreditar na fidelidade de Deus, na soberania do nosso Pai, o nosso Deus que está nos céus. E aí, queridos irmãos e irmãs, em vez de murmurar, nós precisamos orar, agradecer a Deus pelas dádivas, pela bênção, pela garantia, pelo resguardo, quando nós confiamos, quando nós acreditamos e quando nós colocamos diante de Deus a nossa fé. Portanto, eu e vocês somos desafiados a ter fé, a acreditar, a confiar, a esperar por Deus e sobre todas as coisas se resguardar de que a última palavra vem do Senhor. Vamos fazer como o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Que Deus esteja fazendo em nossa vida o que ele quer, o que de fato ele entende que nós precisamos, e não pelas meras palavras, intenções e vontades, como muitas vezes têm sido orações suas, minhas, de todos nós. Eu diria para você, para mim, que todos nós precisamos compreender a real necessidade de tudo aquilo que nós precisamos. E o nosso Deus será sempre Deus em nossa vida. O quarto ensinamento de Jesus sobre a oração. Exatamente, tenha ousadia. Nós já ouvimos muito falar sobre intrepidez de anunciar a palavra de Deus. E na oração nós precisamos ser ousados. Há muitas passagens bíblicas no Antigo Testamento em que mostram os profetas do Senhor sendo ousados. Imagine Elias, um grande exemplo, Jeremias, tantos outros, Davi, um rei segundo aquele que vivia como aquele que tinha o coração de Deus na sua vida, porque era segundo o coração de Deus. E era ousado também quando orava, quando dizia a Deus em ação de graças, os seus feitos ele contava orando. Nós precisamos ter ousadia. Seja ousado, irmão. Seja ousada, irmã. Acredite. Deus gosta quando nós somos pessoas que mantêm essa chama fervorosa da ousadia na oração, da fé, da crença, da esperança, da confiança, da confiabilidade. Quando nós depositamos nele e acreditamos que ele é Senhor da vida e tudo pode fazer. Olha só o que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que perdides, orando, crendo, recebereis, tê-lo-eis. Significa dizer que quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus com ousadia, orando, crendo, nós receberemos, nós vamos ter, porque esse Deus
tem por si próprio alegria em nos abençoar. A felicidade é nossa quando a gente vê a bênção recair sobre nossas vidas e a gente vê Deus agir. Portanto, se permita, deixe-se Deus invadir a tua vida. Ouse orar, ouse confiar, ouse depositar em Deus a sua confiança. Quando nós oramos, quando somos ousados, chegamos ao entendimento de que essa ousadia, ao orar, nos dá a força de acreditar que a vontade de Deus será feita acima de tudo em nossa vida. E a vontade dele é o melhor para nós. E Deus tem o melhor para nós, porque Deus fará exatamente conforme a sua vontade. E quando oramos, acreditamos, quando ousamos através da oração, Deus nos abençoará, transbordará o nosso cálice e será despojado, vai ser derramado sobre nós essa graça, essa bênção, essa alegria de saber que Deus é Senhor da nossa vida. Portanto, vamos nos despojar inteiramente de tudo aquilo que somos e deixar Deus agir segundo a sua vontade. Precisamos, com isso, sair da nossa zona de conforto. Quando eu falo que nós devemos orar e sair também da nossa zona de conforto. Pode ser até difícil pedir por quebrantamento, por exemplo, quem sabe até para ser mais ousado na proclamação do Evangelho. A questão é que quando nós oramos, pedimos que Deus realize em nós a sua vontade. Senhor, faz de mim uma atalaia. Aí você continua na sua zona de conforto. Deus não vai arrebentar a tua vida, Deus não vai forçar você a sair da tua zona de conforto. Quando você orar, lembre que você tem que ter consciência do que você está pedindo. Você diz, Senhor, eu quero ser uma bênção para a tua igreja. E aí não desperta em você o interesse de trabalhar, em ajudar a tua igreja, a tua comunidade, a ajudar os ministérios que tem dentro da tua igreja. Senhor, eu quero ser uma atalaia na proclamação do Evangelho, das boas novas, e você não abre nem a boca para poder falar de Jesus para o teu vizinho que está do teu lado. Imagine como uma atalaia você sair por aí. Saia da tua zona de conforto. Senhor, eu quero um emprego com dignidade. Deus vai abrir a porta de emprego, mas você precisa sair da tua casa, você precisa correr, você precisa ir atrás, porque a última palavra vem do Senhor. Quando tu vai, quer dizer que você está saindo da tua zona de conforto, e você está dizendo assim, Senhor, que seja feita a tua vontade em minha vida, mas eu vou pela fé, eu vou conseguir emprego, eu vou deixar meu currículo. Estou dando só alguns exemplos. Senhor, eu quero que esse irmão seja curado, seja abençoado. Você ora e esquece, não ora mais por ele, você nem sequer está preocupado em saber se ele está precisando de algo, para que na tua zona de conforto você não permaneça, mas você seja um agente de bênção na vida dele. Então, quando eu digo assim, que você precisa sair da tua zona de conforto, você precisa aprender que a oração nos dá esse poder de sermos ousados. E aqui, queridos irmãos e irmãs, vem o quinto ensinamento e último de Jesus sobre a oração. Preste muita atenção no que diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 12 e 13. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração, orando a Deus. E quando já era dia, clamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome deles de apóstolos. O quinto ensinamento de Jesus sobre oração. Preste muita atenção. Esse quinto ensinamento está diretamente ligado sobre as decisões que precisamos tomar. Ore antes de tomar toda e qualquer decisão em sua vida. Antigamente, os mais antigos oravam por tudo. Agradeciam pelo alimento, a mesa, faziam suas refeições, tomavam com alegria, com ação de graças, e assim eram todas as refeições. Quando precisava mudar de uma cidade, fazia uma oração para tomar uma decisão. Quando ia vender uma propriedade, fazia uma oração para tomar essa decisão. Muitos jovens que têm os seus casamentos, que hoje são a terceira idade, abençoados, oravam para escolher suas noivas, para tomar a decisão certa. E tantas outras vezes a gente ouviu falar que os antigos oravam por tudo.
até para poder mudar ou quem sabe fazer uma reforma na igreja. E todas as decisões eram tomadas através da oração. Hoje em dia não é mais assim. A gente faz uma oração, entrega nas mãos de Deus e não sequer vigia diante das decisões que são muitas vezes exigidas sempre em nossa vida, em nosso coração, em nosso desejo de servir, dar sempre a Deus o nosso melhor. O texto diz que Jesus passou a noite inteira, a madrugada, orando para tomar uma decisão, e ele ia escolher dentre os discípulos 12, dos quais ele chamou de apóstolos. Jesus dá exemplo e ensina a necessidade de orar sempre, constantemente. Jesus sempre foi ao monte para orar, para reconhecer a grandeza de Deus, para buscar força, para tomar decisões, para quando descesse do monte, ao sinal daquilo que era a vontade de Deus, e esse sinal estava em Jesus, porque Jesus curava, Jesus transformava a vida das pessoas, e ali havia no meio daquele povo alegria, júbilo e felicidade, que não estava seguindo um falso profeta, mas verdadeiramente o Messias. E Jesus se revestia de autoridade através da oração. Quando Jesus estava ali diante de um cenário que seria morto, antes crucificado, ou seja, sofreria, padeceria todos os sofrimentos, Jesus esteve ali no Getsemane, orando, intercedendo, entregando a tua vida, e ali diante de um cenário onde lhe restava a morte, na cruz, ele disse: Pai, eu entrego em tuas mãos. Há uma necessidade profunda de cultivarmos a oração, e quando se trata de decisão em nossa vida, nós precisamos orar para tomar decisões sábias, inteligentes, segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Queridos irmãos e irmãs, quando você tiver que tomar uma grande decisão em tua vida, ora. Não faz de qualquer jeito não. No texto que nós lemos, nos ensina que Jesus, para tomar a decisão de escolher entre os discípulos 12, do qual ele chamou de apóstolo, ele passou a noite inteira, a madrugada, orando. E eu gostaria de deixar para vocês esse ensino. Antes de tomar qualquer decisão em sua vida, coloque-a diante do Senhor. Apresente a Deus em oração. Jesus, em seu período na terra, sempre consultou a Deus para tomar decisões. Ainda que seja você diante de decisões pequenas, diante de decisões grandes, mas coloque diante de Deus tudo aquilo que você precisa decidir, porque as nossas escolhas nos tornam escravos dessas decisões. Quando nós fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas, nós pagaremos um preço, teremos por consequência, assim como quando tomamos decisões corretas, decisões acertadas, as consequências são boas, são benéficas. Se a gente fizer colocar sempre diante de Deus, o nosso Pai, o nosso Deus que é sábio, que é sobre todas as coisas aquele que tem a última palavra, certamente você entenderá que não devemos deixar de consultar o nosso Altíssimo, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, que sabe e conhece todas as coisas. Então aprenda, ainda que seja nas pequenas ou nas grandes coisas que você tiver que decidir, ore, converse com Deus. Que Deus, queridos irmãos e irmãs, portanto, vos abençoe. E eu queria concluir nesse momento deixando para você essa mensagem com a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe.